Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. A gente bate um papo sobre a vida pessoal e profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Voltando e iniciando 2025, nós vamos conversar sobre comunicação, relação presencial, relações não presenciais, virtuais, aplicativos, relacionamentos amorosos. E a gente vai fazer uma baguncinha aqui boa com Elânia Medeiro, psicóloga, especialista em relações amorosas, autoestima, bastante pacientes sendo atendidos e acompanhados. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Diogo. Muito feliz de estar aqui. É um prazer, uma honra começar 2025 assim com um papo que será muito bom, eu acredito. Vamos embora, vamos conversar. Deixa eu te falar, a gente teve algumas pessoas aqui que a gente conversou muito sobre a percepção das conversas, das comunicações, das relações, que cada vez que o tempo passa ou cada vez que as informações acontecem, elas foram caminhando muito para as relações não profundas, relações líquidas, como diz Bauman, relações mais superficiais, relações em que rapidamente eram substituídas e substituíveis. E eu sei que você está começando a ter uma percepção de um novo ciclo acontecendo, em que as relações começam a ser virtuais, mas começam também a caminhar para a necessidade da presença. O que está acontecendo em nossa percepção de consultório, de estudo, de leitura? Eu acredito que as pessoas estão se dando conta um pouco mais das necessidades que a gente tem de afeto, de profundidade, de toque, né? Porque eu vi até algumas reflexões sobre o quanto a pandemia também influenciou em vários aspectos nesse sentido, né? Em relação, por exemplo, aquela questão sobre a geração Z, o quanto a gente tem percebido que eles também, segundo várias matérias, enfim, textos que eu tenho lido, eles também estão nessa busca, né, mais pelo presencial, pelo toque. Eu acredito que as pessoas estão se atentando mais a essa necessidade e o quanto esse contato, que muitas vezes muito superficial, ou muito online, muito virtual, às vezes não supre essa necessidade. Tem a sua importância, tem a sua relevância, tem o seu papel, só que não supre necessidades básicas do ser humano. Perfeito. Elânia, vamos lá. A gente já deu uma pincelada aqui sobre o que nós vamos conversar, só que eu quero saber um pouco mais de você aí. Como é que você chega nesse tipo de estudo, de conhecimento, de atendimento, de relação, muito relacionada às trocas pessoais, especialmente interpessoais, no que se refere a relações amorosas, conjugais, etc. Nesse sentido de como funciona o trabalho. Como você chegou nisso, né? Como é que você se percebeu e falou assim, nossa, eu tô nessa área de atuação. E por que você tá nessa área de atuação? Eu acho que é muito interessante a gente observar o quanto as nossas escolhas profissionais, área, nicho, etc., tem um atravessamento muito grande do nosso pessoal, dos nossos gostos, né? Não tem como. E chegou um dado momento ali, começando a atuar, porque eu atuo, esse ano vão fazer 7 anos, tem 6 anos que eu atuo, né? Esse ano vão fazer 7. E no momento de direcionar um pouco mais, assim, afunilar um pouco mais a temática que eu trabalhava, eu fui entendendo o quanto me chamava atenção, né? Eu atendi por muito tempo sem pensar num nicho específico, né? Nessa questão até da comunicação ali virtualmente, tal, da divulgação. Mas sempre chegaram muitas mulheres, o que é muito comum, né? A maioria das pacientes que procuram mesmo a terapia de modo geral são mulheres. Só que chegavam muito também essas temáticas que tocam ali esse guarda-chuva maior, que é o relacionamento amoroso. Algumas demandas muito associadas também à questão de baixa autoestima, dificuldade de autoconfiança, etc. E aí, eu vejo, assim, que tem uma coisa que é muito do que anima a gente também, sabe? Aquele tema que você fala, cara, eu gosto de estudar isso aqui, eu gosto de conversar com essa paciente, conduzir ela nessa temática. Tem várias temáticas que eu gosto, mas quando chegava esse tipo de tema, eu amava, assim. Então, e eu adoro ouvir as pessoas sobre essa temática, seja na vida pessoal, conversar com outras pessoas, com amigas. E aí foi assim que eu fui encontrando meu nicho, né, como a gente chama, meu lugar, assim, meu lugar de estudar, de olhar um pouco mais especificamente. E vem muito do coração, sabe, Diogo? De falar, eu gosto muito disso
aqui. Foi mais ou menos assim. E onde que te atravessa essa conversa? Essa conversa sobre relacionamento? Onde atravessa? Que profundo, Diogo. Veio pra mim, eu adoro. Mas assim, onde atravessa? Me explica um pouco melhor essa pergunta, pra entender. Eu quero saber assim, onde que você pega um elo de conexão da sua vida, da sua percepção de vida e você conecta com as relações das pessoas? Porque eu não acredito que a gente faz conexões com os pacientes, com os alunos, com as pessoas em vão, à toa, por nada, por acaso. Então, essa temática sempre foi algo assim, se eu olho pra minha história, e vai assim, gente, vai aprofundando aqui, vai aprofundar, vai longe. Mas assim, né, resumidamente, é uma temática que sempre esteve muito presente nas minhas reflexões, algumas questões assim, que eu observava desde cedo, né, na relação dos meus pais, assim, algumas coisas, uma relação mais tradicional, alguns pontos me chamavam a atenção, algumas coisas eu entendia que precisavam ser revistas e etc. Eu também passei já por uma experiência eu fui casada, né? Eu tive uma experiência de um relacionamento longo também, de fato um casamento real, oficial mesmo, sabe? O pessoal pergunta assim, no papel eu falava, assim, eu casei muito jovem e tal. Então, é um tema que não necessariamente assim, tão conscientemente, mas desde muito cedo, estava ali muito presente, reflexões em mim sobre o que eu entendia que era um relacionamento, coisas que eu entendia que, né, não deveriam fazer parte de um relacionamento. Então, marca, assim, de formas positivas e formas não tão positivas, né, esse tema. Tá na minha história de uma maneira muito presente, desde sempre. Isso é o que eu tenho gostado de saber das pessoas, que inclusive eu refleti muito sobre isso em 2025, de 2024 para 2025, por que as pessoas estão falando daquele assunto, sabe? Onde que atravessa a pessoa conversar sobre aquele assunto, porque quando a pessoa está comunicando algo, tornando comum algo, tem algo que ela está comunicando para ela sobre aquilo. Para além de estar comunicando para as pessoas, ela está comunicando para ela sobre aquele assunto. Então eu te perguntei exatamente isso para poder, dentro desse universo que nós vamos ficar conversando aqui, onde que esse assunto comunica para você, para eu saber para onde a gente vai comunicar junto aqui dentro desse assunto. Mas vamos caminhar aqui dentro da nossa trilha. O que está acontecendo com as relações, na sua percepção, para que a gente comece a refletir que as relações virtuais por aplicativos, elas estão começando ou podem estar começando a não ser suficientes? O que você acha que pode estar acontecendo com essas comunicações? Com a comunicação em si, né? Com as pessoas, com as comunicações, o que pode estar acontecendo no cenário geral, assim? Quando você me pergunta isso, a primeira coisa que me vem é a forma como as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Porque, assim, tem um desgaste que eu vejo nas pessoas cada vez mais presente. Quando se fala, vamos ao exemplo dos aplicativos, né? Perfeito. Já se falava de um desgaste que as pessoas sentem na utilização ali e tudo mais, mas esse é um discurso que eu vejo muito mais forte hoje em dia, e eu olhando assim, a minha prática clínica mesmo, ouvindo as minhas pacientes, tem um desgaste muito grande. Algumas pessoas que estão tendo um discurso de desistir também, né, dos aplicativos, ou aquilo que a gente falou também, né, de pessoas, não, tô de boa, sabe? Tô de boa e não... Tô ok, tô tranquilo, não quero um relacionamento agora, enfim. Então, eu acredito que tem um movimento grande acontecendo, né, macro, assim, social, das pessoas percebendo que ali ela se encontra muita coisa, por exemplo, no aplicativo, né, tem uma disponibilidade, no caso de quantidade, né, de muita gente, parece uma abundância, quando você pensa num primeiro momento, né, só que ali no meio da abundância as pessoas vão encontrando muita falta também. E aí é o que essa falta? Tem uma falta de afeto, me vem palavras assim, afeto, consideração, conexão, olhar para outra pessoa como um ser humano ali, porque se fala muito do cardápio, né? Os aplicativos dão muito essa ideia de um cardápio ali. E parece mesmo, assim, né? Folheia, né? Exatamente. Confesso que eu nunca mexi num aplicativo desse, mas... assim, pelo que eu já vi que as pessoas mostram, é basicamente isso. Você vai folheando, vai passando. Dá ideia. Né? E aí, é isso. Me vem essa percepção, assim, parece que tem demais, tem bastante, né? Então, também é muito fácil aquela ideia de que se não deu certo aqui,
começou a aparecer uma coisa que eu não gosto, que me incomoda, é muito fácil passar pro lado e escolher uma outra pessoa diante dessa vastas opções aqui que tem, entendeu? Nunca vou ficar sem, né? Então não preciso tolerar, não preciso lidar com situações desafiadoras. Exatamente. Aí você imagina, tanto no atravessamento, no aspecto da própria comunicação, né, na criação do vínculo e tal, como é que se pensa em construir uma relação se não tem isso? Se eu não tolero, se eu não troco, se eu não aprofundo? Sim. Então, e aí, na minha percepção, assim, foi gerando uma bagunça, assim, na cabeça das pessoas, entendeu? E aí é isso, veio a pandemia, né? Teve a época da pandemia. E aí a gente pensa que, por exemplo, a pandemia com o distanciamento social, a gente se viu nessa necessidade de ter que se afastar. Não era uma opção. Não era uma opção. Enfim, aí a gente vê em vários aspectos o movimento também contrário de algum modo que foi acontecendo, né? Pós ali, no momento que a gente pôde, né, voltar ali ao social, enfim. Uma tentativa de reaproximação, enfim, das pessoas e tudo mais. Só que ainda assim, esse cenário presente, né? Dos aplicativos, esses formatos de relação, enfim. E aí, como a gente falou também, gerações diferentes, olhando de uma maneira diferente para essa disponibilidade, para os aplicativos, enfim. E as pessoas percebendo aos pouquinhos, uma necessidade diferente que aquilo dali não contempla, né? Que aquele tipo de contato, que aquele tipo de conexão não está contemplando. E aí, o que eu acho? Que tem pessoas que estão mais conscientes do que esse desgaste está representando para elas, do que é essa necessidade. Porque, às vezes, Diogo, eu acredito que as pessoas estão sentindo coisas assim, negativas, um desgaste, um cansaço das relações, dos aplicativos, só que algumas pessoas não entendem bem do que se trata ainda, sabe? Às vezes tá no corpo, né? A pessoa... Eu ouvi alguns relatos, estava ouvindo alguns vídeos, algumas coisas sobre essa temática, né? Até para ouvir outras percepções, outros olhares. E as pessoas falando isso eu vi num lugar, em algum vídeo que eu ouvi, as pessoas trazendo até o tema do burnout, né? O burnout dos aplicativos. De muita gente relatando que abre o aplicativo e já bate um cansaço, sabe? Assim, só da ideia de, vou ter que passar por esse movimento aqui. Tá chegando aqui pra mim como se fosse assim. E aí todos os aplicativos, tá? Nesse sentido, assim, desde o WhatsApp, Instagram e aplicativos de relacionamentos também. De todos os tipos de relacionamentos, né? Até o LinkedIn da vida, que é uma relação profissional também. Que, de alguma maneira, parece que em um momento foi necessário, a gente tinha que usar, porque a gente estava no período pandêmico ali. Depois a gente tinha que usar porque boa parte das relações continuaram virtuais, porque ainda estava voltando. Muitas empresas ainda estavam no formato híbrido, virtual. Então a gente tinha que usar, né? Não era uma opção, era uma necessidade e era uma obrigação. E aí a gente foi aceitando e tolerando da forma como era. E a gente foi criando dentro daquele cenário ali uma maneira de tentar criar uma conexão e um vínculo. Então aí a gente criou curtida, aí tem o emoji, a gente tentou trazer humanização para as ferramentas que não tinham as questões de conexão. Aí tem o vídeo, aí tem, enfim, tem outras informações. Aí tem um vídeo rápido, tem um vídeo longo, aí tem um vídeo que apaga, tem um vídeo que não apaga, enfim. E hoje está caminhando para uma percepção de que eu posso não querer essa forma. Hoje, pelo que eu tô te escutando e tá chegando para mim, hoje eu posso querer não me comunicar dessa forma. Eu não tenho que me comunicar por um aplicativo. Eu posso não querer. Eu posso usar o aplicativo, e a gente até conversou já sobre isso, como uma ferramenta só de introdução. Como uma ferramenta para que eu encontre. Então, o aplicativo virou tão somente hoje uma possibilidade de uso. E aí, com isso, eu já deixo de começar a usar o aplicativo com a percepção de nossa, necessário para eu poder... tipo assim, ai que saco. Vou usar aqui porque para eu poder falar com a Eulânia eu preciso mandar uma mensagem. Para eu poder me conectar com alguém que eu não conheço. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ainda tem algumas pessoas, como você disse, que ainda estão talvez não tão conscientes, não tão intencionais nas relações na comunicação, que estão usando assim, quero conhecer uma pessoa nova.
Quero ver uma empresa nova. Quero me relacionar com novas amizades. Preciso do aplicativo. E aí vai uma reflexão. Você não precisa mais do aplicativo. Você pode ir na rua. Você pode ir num bar. Você pode ir num restaurante. Você pode ir numa festa. Você pode ir num crossfit. Você pode ir na academia. Você pode. E você não tem que depois adicionar essa pessoa em alguma plataforma. Você não tem que procurar essa pessoa numa plataforma. Eu acho que a gente está começando a perceber e se desacostumar ou perceber que acho que eu não preciso mais da plataforma. Ela é uma possibilidade, não tem o quê. E, assim, a gente passou 2 anos, 1 ano e meio aí, assim, não tinha muita opção. Então, gostei dessa reflexão que você trouxe. Achei bem interessante, porque eu acho que é isso, assim, a gente saiu do tem que para ser uma opção. Algumas pessoas percebem como opção e outras pessoas ainda estão no piloto automático de achar que tem que, né? Exatamente, aí é que vem esse desgaste. E eu acredito, eu fui te ouvindo e pensando naquilo que a gente conversou. Eu acredito que nesse movimento que a gente veio falando, né, da geração Z, que já parece que veio ali com outro start, assim, não, pera lá, não tem que ser assim. Por que é assim, né? Talvez até nesse movimento assim, mais disruptivo e falar, não, por que tem que ser assim? Enquanto na geração anterior, para muita gente ainda parece, não que seja o único, né? Mas parece ainda do principal meio, né? De cara. E aí tem aquela questão também, assim, né? Chega um dado momento para muitas pessoas que já não parece muito interessante sair muito. Claro que depende do perfil, mas tem uma questão da idade, às vezes assim, a pessoa já não. Isso aí já chegou para mim muito tempo. Sair, não sei o quê, e aí criar aquele cenário, interagir e tudo mais. Envolve toda uma preparação, uma organização de si e tudo mais para sair. E aí o aplicativo vem como uma via também mais fácil, aparentemente, né? Mais rápida também, para poder se conectar, entre aspas, com uma pessoa. Para aí, pelo amor de Deus. Por que você botou conectar, entre aspas? Porque para muitas situações, o que a gente está vendo é que não tem conexão. Porque para mim, conexão para mim já fala, se eu falo a palavra conexão, se ela sai da minha boca, já tem uma profundidade ali na minha cabeça relacionada. Pelo menos nesse conceito que eu trago aqui, dentro da lógica que eu tô trazendo. Claro que existem outras formas de se conectar. Sim. Não sei se é isso que você tá pensando. Sim. Eu tô lendo algo no seu rosto, Diogo. Sim, mas é isso mesmo. Porque, assim, eu gostei desse se conectar, entre aspas. Porque vem uma reflexão pra mim que é... O que é conexão, sabe? Qual é a conexão que a gente tá intencionando? Não tem mais empresa que preste, não tem mais amigo que preste, não tem mais namorado que preste. Tá, mas que tipo de profundidade, de conexão e de relação que você está construindo para dizer que isso não presta? Exato. Você conheceu a profundidade de uma folha de papel A4 e você está dizendo que isso não presta, você não conheceu nada. E de algum modo isso pode ser chamado de conexão, é isso que você pensa. De algum modo pode ser um nível, né? Exato. Uma Qual forma. Tipo de conexão que você está querendo? Entendi. De fato. Mas aí quando a gente falou do aspecto da falta, a falta é dessa conexão que envolve de outras camadas, de uma maior profundidade, que tá escasso, assim, do que a gente observa, do que eu escuto, do que eu vejo, assim. É uma conexão que tá escassa. E é daí que vem essa falta, que muita gente tem sentido. Eu repostei um vídeo do Pelaz hoje, que era um vídeo de trecho do filme Diário de uma Paixão, que é um clássico. E aí, basicamente, eu não lembro o nome da personagem, mas basicamente ela dizendo pra ele que não sabia, assim. E aí ele falando, o que você quer? O que você quer? Me diz o que você quer. Aí, por que eu tô falando disso? Porque pra mim, muitas vezes, a gente não sabe o que a gente quer. E aí eu tô reclamando das relações, do não sei o quê, mas a forma como eu tô me comunicando pra gerar essas relações, eu tô me comunicando com um nível de superficialidade, com um nível de profundidade, e tô querendo receber uma comunicação com um nível de profundidade que é outro do que eu tô entregando. Então você tá querendo que a pessoa entre numa camada de profundidade que você não entrou ainda? Ou você tá querendo que a pessoa esteja numa camada de profundidade que você tá lá na profundidade, ela tá lá na superfície, você tá querendo se conectar com ela? E eu acho que isso é um grande desafio dentro do que eu tô escutando hoje em dia das pessoas. Eu não sei se chega isso pra você em consultório. Eu não quero nada sério. Tá, então calma aí. Você tá encontrando a pessoa todos os dias, passando o dia inteiro com ela e você não quer nada sério? Isso não tá fazendo muito sentido.
Porque você tá falando da sua vida pessoal, você tá falando da sua família, ela tá conhecendo a sua família, você não quer nada sério? Você tá querendo umas... Não, é incompatível e incongruente. Ao mesmo tempo, eu escuto pessoas falando o contrário. Quero profundidade, não sei o quê. Tá, mas sobre o que vocês têm conversado? Não, a gente conversa sobre amenidades. Dificulta, né, querido? Exato. Então, assim, o que as pessoas querem? Acho que essa é uma baita confusão. Acho que é isso. É isso, ter esse entendimento, sabe? E buscar também, porque é isso, muita gente não tem essa consciência, ela não tá entendendo o que ela quer, não tá conseguindo comunicar porque também não entende com ela mesma, né? E eu vejo muito isso em várias pessoas que me procuram também, essa dificuldade. E essa questão exata também do que a gente manifesta, compartilha, mostra, né? E também do que a gente percebe na outra pessoa, na comunicação da outra pessoa. Sim. Eu vi ali na internet, foi ontem mesmo, uma pessoa falando sobre esse assunto, de conhecer pessoas, né, criar relações, enfim, e falava assim que uma das dificuldades das pessoas é tô buscando uma relação. Só que tem muita gente que tem alguma dificuldade em relação a ler o outro. Essa frase ficou na minha mente, sabe, ontem. Uma dificuldade em ler a outra pessoa, que atravessa totalmente essa questão da comunicação. Sim, que às vezes não é o verbal. E aí, não tem como... Me veio uma palavra aqui, que não tem como a gente falar desse assunto e não falar de ghosting, né? Chamado ghosting. Por favor, fenomenal. E aí, me veio muito isso à mente. Tem até um livro que se chama Copo Vazio, da Natália. O sobrenome dela é difícil de pronunciar. Mas se chama Copo Vazio. É interessante porque ela escreveu esse livro e não foi a intenção dela escrever um livro sobre ghosting. Era uma história que, inclusive, depois... Deixa eu só te fazer um pedido. Esclarece pro pessoal de casa o que é ghosting. O que é porque ghosting? Tem um pessoal aí 60 mais, 70 mais isso, e que né? escuta que não sabe nem o que você tá falando. O que é isso? Existe um movimento que eu escuto muitas mulheres, porque é o que mais, né, eu atendo, relatando um movimento que tem se tornado muito presente, que às vezes você tá ali, tá numa troca, conheceu alguém, já tá até há um tempo, às vezes, né, numa conversa, encontrando, enfim. E de algum modo aquela pessoa desaparece. Literalmente desaparece. E muitas vezes sem deixar rastros. Aí é o chamado ghosting, né? E aí que dá pra falar assim, horas, só sobre esse termo. Fazendo a conexão que a gente tá falando, é como assim, você tá explicando pro pessoal de casa, é como se você estivesse entrando numa profundidade de uma relação, de uma conexão, e de repente quando você olha pro lado, você não vê a pessoa mais e você não sabe nem por onde ela saiu. E você tá assim no nível de profundidade já que começou. Aí você se vê completamente sozinho e perdida dentro do que você tava vivenciando. Simplificando pro pessoal de casa. E aí são vários relatos. Eu escuto histórias assim que eu fico bem surpresa. É desesperador, porque às vezes é um relato do tipo... Eu estava me conectando já mais profundamente com essa pessoa há alguns meses, a gente se encontrava, a gente viajou junto, não sei o quê, e a pessoa desapareceu. E aí... Vai, termina. E aí, eu sei que esse tema é provocador. E eu estava eu faço parte de um grupo de supervisão com outras psicólogas, né? E a gente entrou nesse tema num dado momento. E a nossa supervisora, que é a Adriana Fittipaldi, maravilhosa, um beijo, vou mandar esse podcast pra ela. Ela, em algum momento, ela compartilhou com a gente assim, porque muito se fala também da ideia foi do nada, né? Era nisso que você ia entrar, né, Diogo? Pô, não é do nada! Isso conecta com o que a gente estava falando agora há pouco, sobre ler as pessoas. Foi por isso que eu entrei no ghosting. Porque se fala muito sobre o do nada, né? E aí... O que ocorre, né? Por exemplo, até antes de um ghosting. Existe uma comunicação, até dá para pensar, claro, nessas relações, dentro do tema que a gente está falando, pensando um pouquinho fora também. Outros tipos de relação também, namoro, casamento, quando se fala, acabou do nada. Tudo que é muito do nada, a gente se atenta para, pera lá, tem algo aí, né? Não esperava, foi do nada. Foi do nada. Não sei o que aconteceu. Aí a Adriana trouxe essa reflexão pra gente, da gente observar, né? A Adriana, a supervisora, né? Que eu falei agora há pouco. O que significa esse do nada, né? Será que realmente foi do nada? O que a pessoa comunica antes, né, de desaparecer? Quantos pontos, trocas, observações, sinais a gente também
percebe, às vezes não tem tanta consciência, mas às vezes percebe e não reflete sobre aquilo, deixa passar, enfim. E aí se depara com uma situação dessa. Me deu um baita estalo aqui, porque assim, eu costumo dizer, tem gente que me critica por isso, eu sei que é um pouco, talvez até um pouco determinista a minha fala, mas eu falo que as pessoas são previsíveis. A gente que não quer perceber. Você já recebeu 465 sinais que você ia tomar um Gaucher? Óbvio, não tô falando de casos extremos, de pessoas com distúrbio, de pessoas com a moral muito complexa, não tô falando disso. Tô falando da média, de uma maioria que acontece e a gente não pode também descartar que exista. A pessoa já te deu sinais. Só que você não quer perceber os sinais, você quer acreditar que ainda vai acontecer, você quer acreditar que ainda que você vai conseguir mudá-la, você quer acreditar que o teu chefe, que o teu namorado, que a pessoa que você está se relacionando, que o teu ficante, que o teu pai, que tua mãe, não vai acontecer, porque você confia que não aconteça. Mas deixa eu te falar, o sinal já aconteceu. Você que não quer perceber. E se você... não, mas Diogo, é porque eu interpreto demais, eu julgo demais, por isso que eu tô com receio. Pergunta. Conversa. Porque o sinal já está acontecendo. Você já recebeu sinais mínimos. Aí quando às vezes a gente pega esses do nada que acontece, Diogo, do nada a pessoa começou a ser agressiva comigo. Do nada a pessoa começou a não me falar mais nada. Eu falei, tá, vamos rebobinar um pouco a fita. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Vamos rebobinar um pouco a fita. O que aconteceu? A partir de quando a pessoa começou a te dar... você acha que ela ficou diferente? É mesmo, Diogo. Teve um dia que ela começou a ficar diferente depois que eu... pendurei o prego na parede. Tá, e o que o prego na parede significa pra você? Não, significa isso. E pra ela? É mesmo, ela não gosta do prego na parede. Aí, então assim, a gente vive tanto no piloto automático de comunicação, tanto de fazer tudo igual todos os dias, tudo do mesmo jeito sempre, a partir da nossa bagagem, que a gente vai deixando de perceber os microsinais que acontecem das pessoas que levam a gente a falar, tem algo aqui. Essa relação que era profunda tá ficando superficial. Essa relação que era superficial tá ficando profunda e eu não reparei. E aí vai para todo mundo. Eu sei que o seu universo é mais de mulheres, a maioria também de mulheres aqui que escuta o podcast e que fazem mentoria comigo, acompanhamento. Mas pensando até em amigos de amizades, né? Um amigo esses dias, cara, não sei o que eu faço. Eu falei, que foi? Cara, do nada a menina tá apaixonada. Eu falei, hã? Do nada. Então, assim, não, a gente foi pra Chapada, aí depois a gente jantou junto, aí esses dias a gente fez um jantar de casais e tal. Eu falei, desculpa, assim. Você não é do nada. E aí eu digo por experiência própria, tá? Minha época de solteiro e tal. Eu ia vivenciando assim e tal. Aí a pessoa, Diogo, mas a gente tá ficando tipo em 3 meses. Aí eu, hã? O quê? E o que eu comuniquei? Não, eu te levei pra sair, te levei pra jantar, eu viajei. O que eu tô comunicando pra pessoa? Não é do nada. As informações não acontecem do nada. Não de repente, de um dia pro outro. Essas frases são excelentes, eu adoro essas frases. Porque quando a pessoa fala isso pra mim, eu já falo, conte mais. Detalhe um pouquinho melhor essa história. E aí, entrando nisso, Vânia, o que tá acontecendo? Ou o que na tua visão a gente vem deixando de ter essa percepção de sinais? Porque é muita expectativa, é muito sonho que a gente acaba projetando pra frente e deixa de vivenciar o presente, é muita dor que a gente vivenciou e a gente não tem capacidade de aprofundar. As dores, eu quero saber quais são as dores envolvidas na dificuldade de pensar e de acabar, por exemplo, usando mais um aplicativo, ou de, eu odeio aplicativo, essas ideias muito extremas. Quais são as dores que estão sendo envolvidas nessas relações, nessas comunicações? Me vem várias coisas à mente. Você falou agora, enquanto você falava, eu pensei 1 milhão de coisas. Vamos deixar elas virem aqui. Vai, deixa vir. Vamos deixar que seja vir. bem-vindo. Mas assim, vamos por partes, né? Primeiro nessa pergunta que você fez. Existem vários aspectos. Eu lembro de casos que eu atendo, de pacientes que, inclusive, utilizam os aplicativos como válvula de escape. Sabe, assim? E aí, às vezes, essas próprias pessoas mesmo relatam, assim, no sentido de... Do mesmo jeito que, às vezes, a comida é uma válvula de escape, né? Beber, uma válvula de escape, usar algum outro tipo de droga, enfim. E os aplicativos também, para algumas pessoas.
Aí vamos conectar isso aqui também, tudo com que a gente estava falando do ghosting e tal, que tem alguns pontos que eu pensei em falar. Em relação a dores, em relação ao passado, a marcas, né, feridas emocionais, tem muitos aspectos. Tem a rejeição é um deles, o medo da rejeição, feridas, né, emocionais em relação à rejeição. Me veio uma coisa, eu vou falando, aí se eu não te responder, você me puxa e eu te respondo. É sobre isso, aqui não é pra ter rigidez. Essa questão da rejeição. Tem um ponto que conecta muito com a comunicação, que é o seguinte, o que eu vejo e escuto, né, de algumas pessoas. Em algumas situações, a comunicação ela não acontece também de uma forma muito clara. Sabe aquela coisa que você falou agorinha do pergunta? Tô inferindo muito, não quero, tô interpretando. Pergunta. Algumas pessoas também evitam esse confronto, não a briga, né? Tô falando assim, o confronto direto, do questionamento, daquela conversa mais direta. Porque também, ali ela já traz um peso, uma marca com relação à rejeição. Às vezes eu não pergunto porque eu não quero ouvir. Não quero, eu sei o que eu posso ouvir, eu não quero poder lidar com essa resposta. Conectando com a ideia do ler, né, os sinais, e que essa frase tá muito na minha cabeça desde ontem, eu vou ter que meditar mais sobre isso, assim, tô refletindo muita coisa. Porque às vezes a pessoa já leu, né, conscientemente ou não, ela percebeu, ela já entendeu o que tem ali, às vezes o que a outra pessoa tem pra entregar pra ela. Aí ela vai perguntar pra confirmar? Não, ela continua ali, sabe? Vai que muda, né? Vai que eu tô percebendo que a pessoa não tem nada pra me entregar, assim, eu tô entregando às vezes um oceano. Porque assim, eu tô entregando... Aí tem muitas coisas, são muitos atravessamentos. Eu tô entregando porque eu quero de volta também. Eu tô entregando aquilo que eu acredito que eu preciso, né? Aí a pessoa tá ali no conta-gotas, né? Te dando. Mas vai que muda, né? Não sei. Não, eu não sei muito bem o que a pessoa quer. Ou então eu acho que eu mereço só esses conta-gotas. Mas isso aí, normalmente, não tá consciente. Já, né? Não. Sim. Não isso, assim, não é consciente. Muito difícil, né, a pessoa ter essa percepção de que ela tá se ferindo com aquilo dali, né? Ela mesma. E aí eu vou entrar num termo que eu não quero esquecer, que tem tudo a ver com o que a gente tava falando agorinha. Eu trabalho com uma abordagem teórica que se chama Gestalt terapia, né? E tem um dos olhares, assim, um dos termos centrais que a gente trabalha muito forte é o da autorresponsabilidade. Que aí, assim, transformador, né? Inclusive, eu acho muito interessante finais de ano, Diogo, porque eu sempre trago... Todo ano eu tenho algumas histórias para contar sobre o que eu percebo das minhas pacientes nas sessões de fechamento que eu faço do ano. Todo ano ali tem... Antes ali do recesso, tem o último atendimento de cada paciente. Sempre eu estruturo alguma coisa ali pra gente fazer aquela sessão, aquele apanhado ali, né, do ano e tal. Aí todo ano normalmente tem um padrão, assim, várias pacientes diferentes, né, entre si e tudo mais, com processos diferentes. Elas me falam, normalmente, não a mesma coisa, mas várias me falam coisas semelhantes, né? De, esse ano eu me voltei pra isso, e foi isso que aconteceu e tal. E aí me chamou a atenção nesse fim de ano que uma das coisas que as pacientes começaram a trazer, né, algumas delas, foi justamente uma transformação vinda de uma coisa que pode parecer básica, que é, assim, a autorresponsabilidade, né, se a gente for entender o conceito, e elas trouxeram, assim, realmente me tornar mais responsável pelo que eu quero, pelo que eu sou, pelo que eu busco, foi transformador na minha vida. E aí, assim, no processo terapêutico é muito interessante, porque, assim, e a gente faz terapia também, a gente sabe como é, né, ser paciente. A gente sabe que tem, nessa comunicação ali, paciente, profissional, tem os momentos de acolhimento que a gente precisa como paciente, só que tem os momentos que a gente chama de confronto também, né, que o paciente leva aquelas duras, né? Leva que o profissional acaba tendo, que é o que a gente chama de movimento de confrontar mesmo, né? De ter que trazer aquelas verdades duras ali pro paciente. E aí, teve uma paciente, inclusive, que ela falou pra mim, Eulânia, foi às vezes que você tacou umas coisas ali pra mim sobre autorresponsabilidade, foi difícil. E ela resistente, sabe, a algumas coisas que ela precisava olhar, e se queixando muito sobre relacionamento, sobre escolhas, e etc. E a gente trabalhando essa pauta também da autorresponsabilidade, tá? Você quer isso daqui, mas você tá indo pra lá. E aí, como é que faz, né? E aí ela falou pra mim, foi muito duro, foi muito difícil, mas realmente foi transformador. E ouvindo isso, né, assim, por exemplo, de uma pessoa que saiu de um relacionamento que tinha sinais de se tornar abusivo. E ela saiu muito cedo. Sabe aquela ideia de cortar? Você começa a perceber, quanto mais saudável... Ela pegou as previsibilidades.
sobre ler, né, e tudo mais. Quanto mais, eu vejo assim, quanto mais saudável a gente vai ficando, conhecendo mais sobre a gente, né, enfim, entrando nessa dinâmica, mais a gente consegue, eu brinco assim, a gente até cai em alguns buracos ainda, mas a gente sai mais rápido, sabe, assim. Então, por exemplo... Não é sobre não ter buraco. É sobre, nunca vai ser sobre ou não desviar ter. dele ou sobre cair nele sair mais rápido e se rápido. machucar menos. E aí, o quanto isso veio muito forte, sabe? Essa ideia da autorresponsabilidade veio muito forte no discurso de vários pacientes no final do ano. E aí, tudo isso que a gente tá falando, né? De observar, de ler as pessoas, de entender ali um ghosting tá vindo ali no horizonte já, sabe? E Tá de com a você, sombra dele já acontecendo. E você realmente olhar e também exige uma coragem quando você percebe, né, o que a outra pessoa tá te comunicando, sem ser verbal e tudo mais. Exige uma coragem pra sair também, pra abrir mão daqueles sonhos, né? Daquela magia que a pessoa vai criando. E aí foi isso também que eu ouvi de algumas pacientes, o quanto foi duro perceber alguns sinais e falar, cara, e aí tô te falando de pessoas que chegam pra mim, muitas vezes com a autoestima muito fragilizada. Muito, sabe? E a gente vai vendo esse o progresso, né? E eu ouvi dessas mesmas pessoas, né? Eu olhei, parecia uma coisa que poderia ser um conto de fadas, só que era uma armadilha, eu comecei a perceber e eu saí. E foi duro, só que eu entendi que ali não era o que eu queria. Não tinha realmente... Assim, e aí eu não tô falando que eram expectativas idealizadas, não, sim, questão de valores mesmo, né, da pessoa. Ali não encaixava com quem eu sei que eu sou hoje, que aí tem isso também, né? Às vezes a pessoa não faz ideia de quem que ela é. Total. Hoje eu sei quem eu sou, então consigo trabalhar melhor isso. E aí, voltando nesse aspecto tudo, né? Tem muito disso, da autorresponsabilidade. De você olhar pra você, olhar o que você tá buscando, entender, como você falou agora mais cedo, o que você tá comunicando, o que você tá aceitando, o que você tá percebendo do outro, a coragem de admitir pra si mesmo. Eu tô percebendo que é isso, e não é isso que eu quero. Você falando da autorresponsabilidade, eu me conectei nesse começo de ano aí, com alguns termos interessantes, e até com alguns estudos e com umas metodologias que, inclusive, provavelmente eu vou vivenciar mais, e uma delas é a responsabilidade radical. Que a ideia é basicamente assim, que a gente é responsável por tudo que a gente vive. Gente, pelo amor de Deus, não estou excluindo aqui casos extremos de abuso, de assédio, etc, né? Tem uma vertente que vai entender que também tem responsabilidade, mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando do caso que é o meio que é o que mais acontece, né? Que é a maior quantidade de pessoas que você atende, provavelmente sejam pessoas que poderiam, com autorresponsabilidade, resolver boa parte dos seus desafios, das suas dores. Claro que tem outras que não, que existe uma manipulação, que existe um jogo, que existe como é que é o nome daquele termo, mas como se fosse um assédio financeiro, né? Que existe uma manipulação financeira. Enfim, não estou entrando nisso. Mas estou entrando no termo médio. E aí, dentro do termo médio, eu conversando com algumas pessoas sobre essa responsabilidade radical nesses últimos tempos, e também conversando com um amigo e uma amiga, que aí a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Eu falei assim, e dentro desse universo que você está vivendo, que você não gosta, que você quer viver, primeiro, você quer sair? Total. Você quer sair? E começa a culpar o outro, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, beleza. Aí a próxima pergunta que eu faço é, tá, e o que você fez pra estar aí? Você foi puxado? Você pegaram pelo cabelo, ou pegaram pelo pé e puxaram pra estar nessa relação e nessa conexão, dessa comunicação? Qual foi a comunicação que você gerou pra chegar nesse espaço? Deixando bem claro, tá, gente? Eu não converso assim com os meus amigos o tempo inteiro, não. É só porque esses dois amigos especificamente foram amigos que me chamaram pra conversar sobre isso, do tipo assim, senta aqui que eu preciso te escutar e fala pra mim o que você pensa. Eu falei a pessoa tava aberta a ouvir. Aí eu perguntei assim, tu quer escutar tudo mesmo? Eu falei, quero. Então vamos lá, o que eu penso? Aí eu falei, cara, é outra responsabilidade, e aí veio esse termo também, responsabilidade radical, e aí? Qual é o teu papel nessa comunicação? O quanto que a tua comunicação, a tua relação foi criada para uma comunicação que você gerou? A pessoa tá apaixonada por mim, eu não sei como é que eu faço, porque não sei o quê. Cara, todas as vezes que ela precisou de você, você teve à disposição, não sei o quê. Como é que você... E eu tô falando isso, assim, parece que eu tô falando pra mim também pelo que eu já vivi, sabe? A gente sempre fala pra gente também. Exato, pelo que eu já vivi, assim. Cara, não tem como. Só que ao mesmo tempo, aí eu vou te trazer uma outra resposta, uma outra pergunta. Qual é o ganho que as pessoas têm, que você tem percebido delas estarem nesse espaço dessas relações que elas não querem mais? Ou de relações superficiais ou profundas que elas não querem?
Diogo, Eulânia, eu não quero ter uma relação superficial mais, eu quero relações profundas. Mas qual é o ganho da pessoa não estar vivenciando aquilo que ela está querendo vivenciar, desejando, idealizando, mas não vivenciando? Quais são os ganhos que as pessoas estão tendo? Cara, essa parte é sensacional, né? Porque quando a gente começa a trabalhar na terapia isso com a pessoa, e ela começa a... Porque a primeira coisa que vem é uma resistência, né? De, óbvio que eu não tô ganhando nada com isso, né? Como assim? Nessa coisa que tá ruim aqui, né? Naquela zona de conforto desconfortável. Como que eu tô ganhando alguma coisa aqui? E aí... A merda quentinha, né? A merda tá quentinha. Então, assim, fica sabe, aqui, tá quentinho. aquela história do sapo, que na água fervendo. Isso aí eu não sei, não. Ai, eu acho ótima essa história. Conta aí. Que é assim, tá ruim, mas, por exemplo, coloca o sapo, né, numa panela com água fervendo. E aí, aquilo é um cenário que tá desconfortável. Só que ele se adapta. Aí ele vai se adaptando à água, sabe? A água vai ali, vai esquentando, vai começando a ferver. E ele vai se adaptando à temperatura, até que ele morre. Né? E aí eu adoro usar essa história assim, com vários pacientes. A merda quentinha, cara. A merda quentinha é um negócio impressionante. Tá ruim. Mas tá tão quentinho. Exato. E aí... Sabe a vontade de fazer xixi, mas, pô, tô na cama. Cara, tá desconfortável, o bexiga tá estourando, não sei o quê. Não, mas eu tô na cama, tô tão gostoso que eu não quero levantar, não. Até que você sonha que você tá fazendo xixi, aí você acorda. Aí você fica acordando várias vezes, não, tô preguiça. Cara, levanta logo, resolve a tua dor logo. Mas tá tendo algum ganho, né? Responde à sua necessidade, né? E é isso. Eu gostei, hein? Responde à sua necessidade. É isso. E dá pra aplicar totalmente nesse tema todo do relacionamento e tal. E o que eu vejo? Eu tava, inclusive, essa semana conversando com uma pessoa sobre isso, uma moça. Porque, às vezes, a pessoa tem esse discurso, né? Aí eu vou entrar aqui, talvez eu saia um pouquinho do foco, mas bora. Com Deus. Eu vou com você, vai. Bora. Eu tava conversando com uma pessoa, né? Que alguém ali que ela conhece, entrou numa relação. E é uma pessoa que quer uma coisa séria, enfim, tudo mais. Só que a pessoa entrou numa relação com uma outra pessoa comprometida, né? E aí tem toda essa dinâmica que a pessoa se colocou ali e agora tá sofrendo muito, porque gosta bastante dessa pessoa, dessa outra que é comprometida, enfim. Só que aí qual que é a grande questão aqui? Às vezes a pessoa tem um discurso de que ela queria muito uma coisa séria, um relacionamento sério e tudo mais. Só que ela vai criando as barreiras pra isso. Será que ela realmente quer? Aí, num caso desse, né? Eu quero muito uma coisa séria, eu quero estar com alguém que eu gosto e tal. Aí eu entro numa relação com alguém que não está disponível, né? Realmente, de fato. Não há, na verdade, disponibilidade da pessoa. Que tá dizendo que quer entrar. E que tá disponível pra entrar no relacionamento. Então, pelo que eu tô escutando, um dos ganhos da pessoa tá onde ela tá é também ela meio que conseguir mentir pra ela mesma. E ela então, assim, eu tô aqui, eu não vou conseguir namorar porque a pessoa é comprometida. E aí, então, ela tá ganhando ali uma resposta positiva, um reforço positivo pra que ela continue onde ela tá. E ela vai continuando, e ela continua não tendo aquilo que ela diz que quer, né? Que é um relacionamento sério. Só que aí, ao mesmo tempo... E aí, cada caso é um caso, mas a gente pode pensar aqui, né? Possibilidades. Aí, ali, acaba havendo também um não comprometimento da parte dela, porque, assim, vamos imaginar o cenário dos aplicativos, esse contexto aí contemporâneo. Eu falo que eu quero um relacionamento sério. Eu quero uma coisa séria, eu quero uma coisa profunda. Mas será que eu quero mesmo? Se, assim, eu não me abro pra me conectar, eu descarto todo mundo muito fácil. É porque me veio a mente. Se eu estiver fugindo, você me puxa. Eu descarto muito fácil as pessoas, enfim. Diante de qualquer tipo de dificuldade, aquilo pra mim já é um problema crucial, não quero mais. A pessoa vai se mantendo onde ela tá. E ela não se abre realmente pra entrar ali num nível de comprometimento. Às vezes o ganho dela é continuar onde ela tá, porque tá confortável ali, entendeu? Aí ela quer, ou acha que quer uma coisa séria. Isso não tá querendo dizer, a gente não tá querendo dizer, até porque eu conheço várias relações extremamente profundas que foram criadas por meio de aplicativos. A gente não tá dizendo contra aqui não, gente. Não tá militando contra. É só pra ter contra. A percepção da intenção. Qual é a intenção que eu tô querendo? Então, e aí me veio aqui, Lani, eu quero discutir, que é assim, tá sendo muito rápido suprir uma necessidade imediata. Então tá sendo muito rápido hoje em dia eu suprir uma carência. Porque basta eu apertar um botão. Então acaba que a minha possibilidade, a minha capacidade de lidar com o atrito e com o esforço e com o confronto e com o conflito,
ela acaba diminuindo. Eu tenho conversado disso muito. Parece que eu preciso lidar menos com os desafios. Porque, cara, vamos lá. Essa pessoa aqui não tá legal, fecho. Ou levo aqui, empurro, espero essa pessoa sair, dou um ghost e tal, e vou pra próxima. Porque na próxima é fácil achar a próxima. Então acaba que... Eu tava conversando isso hoje de manhã com uma amiga, que aí um contexto que ela tava falando era... Eu tinha um ex, em que assim... Cara, todas as vezes que eu tava me sentindo sozinha, a gente se encontrava. Com isso, Diogo, eu comecei a perceber que eu não tinha como estar aberta para novas relações. É impossível estar aberto para novas relações. E aí eu trouxe a ela uma outra percepção que, assim, hoje, o recente, as pessoas facilmente conseguem ficar. Vou colocar assim, se encontra, beija, transa, supre necessidades ali fisiológicas ou emocionais reverberadas em comportamentos, né? E aí elas comunicam isso. Só que acaba que qual é o tanto que eu preciso suportar de um defeito da pessoa? Qual é o tanto que eu preciso suportar, sendo que eu tenho, qualquer momento, um ex-namorado que me supre rapidamente de uma carência, que me conhece, que é uma ficantezinha que eu fico há 10, 20 anos periodicamente, que é uma amizade colorida que eu tenha. Agora, qual é a necessidade? E aí, recentemente, eu perguntei para um grande amigo, que eu nunca achei que ele fosse namorar, ele casou, vai ser pai, e eu perguntei, falei, cara, quase que eu falei o nome dele. Cara, deixa eu te falar, o que aconteceu? E é interessante a gente saber, né? Eu gosto de perguntar que aconteceu? também, me conta. E a gente tem conversas muito profundas, assim, sempre a gente encontrou e falou, Diogo, basicamente eu comecei a perceber que eu gosto de me comunicar com os defeitos que ela tem. Aí eu, não começa com essa balelinha não, cara, desculpa. Eu gosto dos defeitos dela. Ele falou, não é disso que eu tô falando, não. Aí eu falei, como assim? Ele falou, os defeitos que ela tem são atritos que eu topo lidar. Eu topo lidar com esses defeitos dela. Aí eu falei, mas você não tá falando pra mim em momento nenhum de qualidade dela. Ele falou, Diogo, qualidade dela, cara, ela tem qualidades que tantas outras pessoas vão ter. Óbvio, ela tem as dela, individualidades e tal, mas assim, ela é bonita, ela tem um corpo que eu gosto, ela tem um jeito de me tratar que eu gosto, tem tudo isso. Só que eu acho que o mais desafiador de uma relação é lidar com as adversidades. E aí, cara, eu lido com as adversidades dela, assim, numa boa. Aí eu falei, cara, que interessante isso, sabe? E aí faz com que uma pessoa como essa, ela não comece a pensar assim, defeito, próximo. Defeito, deixa eu voltar pro ex. Defeito, eu não devia ter saído daquela relação. Defeito, deixa eu puxar pra próxima relação. E aí a autorresponsabilidade vai pro saco, né? Nossa, eu pensei tanta coisa aqui te ouvindo, Diogo. Inclusive, eu pensei aqui uma ideia para um próximo podcast. Depois eu te conto. Pode falar, fala agora. Posso falar agora? Vai gerar interesse das pessoas. Porque... Então, deixa eu contextualizar. Vai. Porque você foi falando essa questão e eu fui pensando assim, o quanto a gente tem que treinar a nossa habilidade de se relacionar, minha gente. As pessoas não estão fazendo isso mais. Não tô dizendo que é todo mundo. Mas... É porque eu fui para um outro lugar. Vai para outro lugar, não tem problema. Solidão. Esse tema, ele tem me gerado assim, muitas reflexões que casa super com o conceito de relacionamento também. Total. Porque, assim, isso aqui vai para um outro lado, assim, porque a gente tem muita ideia da solitude, todas aquelas reflexões muito relevantes e tudo mais. Mas aí, eu conheço uma parte de pessoas, assim, que estão sozinhas, assim, né, solteiras. Algumas até, tipo, moram sozinhas. Você falou, eu falei, tem um livro que eu li sobre isso recente, Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Olha que interessante. E aí, olha só, conheço uma leva de pessoas que estão solteiras, moram sozinhas, estão bem, vivem bem, só que até onde é saudável a gente ir e cada vez mais se acostumando a estar só e fechado no seu próprio mundo. Eu falei com meu namorado em 3 dias. Eu falei, amor, como é que foi pra você? A gente passou praticamente 30 dias juntos, 24 horas. A gente nunca tinha vivenciado 30 dias juntos, 24 horas. E aí eu falei, como é que foi pra você? Qual o balanço? Ela falou, cara, foi tranquilo, a gente tem facilidade de se relacionar assim. Mas eu vou confessar. E aí eu falei pra ela falou pra mim,
Tô doido pelo meu canto, sabe? Sim. E Tô doido pelo meu canto. E tá tudo bem. o equilíbrio, né? Tá tudo bem. Aí eu falei, você tá chateada? Ela falou, não. Eu falei, você tá chateada? Ela, não, ninguém tá chateado. Só que se eu tô doido pra, tipo assim, ter um momento em que eu fique só eu e eu. Porque a gente escolheu ficar 30 dias só juntos. Sim. E a gente tá escolhendo também ter momentos que a gente não tá juntos hoje em dia, né? Por necessidade e também por escolha. Exato. Cara, é bom ficar sozinho. Só que também é muito fácil. Era nesse ponto que eu queria Muito chegar. fácil. É muito fácil Esse ficar tema sozinho. a gente precisa... É muito fácil você escolher o que você vai fazer. É muito fácil você escolher o que você vai comer sozinho. É muito fácil você escolher pra onde você vai. É muito fácil você escolher que hora você dorme. É muito fácil fazer tudo sozinho. Porra, você quer ter uma facilidade na vida é você não se relacionar. É muito mais difícil se relacionar. Agora, tem que saber, você quer? É um desejo? E, gente, tem muita gente que tá me conhecendo aí, me conhece já e tá falando assim, cara, o Diogo tá falando desse assunto como se ele fosse um aplicador exímio. Cara, quem me conhece sabe, já falei isso aqui no podcast, eu tenho uma baita dificuldade de me relacionar. Eu acho que eu tô na melhor fase de conseguir me relacionar que eu tô agora. Sim. Por evolução pessoal e também pela pessoa que eu tô me relacionando. A minha autorresponsabilidade também de reconhecer também a participação e a parcela dela de responsabilidade. Mas pra mim não é fácil. Muito do que eu tô falando aqui serve pra mim mesmo, seja no jogo de hoje, seja no jogo de 6 meses pra trás. Mas é muito difícil se relacionar. Não é fácil se relacionar. Por isso talvez a gente tenha tanta facilidade de se relacionar como por aplicativo. Porque, pô, descartável. Vai aqui, vai lá, vem cá. E aí foi por isso que isso me veio à mente. Porque assim, eu acho um tema super rico pra falar só sobre ele em algum momento. E aí teve uma vez que eu tava conversando com um amigo, Marcos, vou mudar pra ele também esse podcast, vou mudar pra várias pessoas. Um beijo, Marcos. Ele falou uma vez pra mim, e era um momento que ele tava morando sozinho, enfim, ele falando pra mim isso. Ele virou e me falou assim, Eulânia, eu não quero, e aí foi a forma que ele falou, né? Eu não quero aprender a ser sozinho. Naquele momento, tem todo um contexto de uma conversa profundíssima, que Marcos é uma pessoa ótima também de conversar. Quando ele trouxe essa frase, me marcou. Tem cerca de 1 ano e pouco que a gente teve essa conversa, lá em São Paulo, onde ele mora. E me marcou muito, porque... E aí depois, é muito interessante como os temas eles vão ficando assim, a gente vai atraindo, né? Tava conversando um tempo depois com uma amiga, Thalia, beijo, vou mandar pra ela também. Tô mandando beijo pra todo mundo aqui, gente. E ela trouxe esse assunto, eu nem tinha trazido. E ela também começou a falar desse assunto e falou assim, pra ela o quanto foi importante, depois de passar muito tempo morando sozinha, chegou o momento que ela entendeu, cara, não, eu quero agora mudar essa dinâmica, porque tá muito fácil, é muito confortável. E às vezes a gente vai ficando mais velho, vai ficando uma pessoa meio cheia de manias, meio cheia de rigidezes, né? Por isso, tô vendo a sua cara, Diogo. De maníaca. E aí é uma coisa, gente, aí também é uma reflexão que cabe super pra mim, porque assim, eu tô num momento que eu moro sozinha e é muito bom, é maravilhoso. E assim, aí eu fico me perguntando também, como equilibrar essa dinâmica? Porque se eu ficar assim, gente, eu me divirto horrores morando sozinha, comigo mesma, eu acho maravilhoso. E aí por isso que a gente pode depois pensar nesse tema mais da solidão, que eu acho sensacional. As relações são um universo enorme. E o que eu fico pensando também sobre essa questão da solidão e etc, e que casa com uma coisa que você estava falando antes, é sobre o aspecto de treinar as habilidades de se relacionar. Porque as pessoas é isso. Aí conectando de novo com a questão do aplicativo, que você também trouxe esse ponto. As pessoas vão passando, vão descartando, e aí é isso, passa, tem um ponto aqui que eu não gosto, não quero mais. E muita gente não se dá conta do quanto isso é prejudicial para o aspecto relacional. É bom estar sozinho, é bom viver essa dinâmica, enfim, só que a gente está aqui, E aí, eu acho que de um modo até mais amplo, sabe, Diogo, assim, a gente está falando aqui das relações que tocam esse campo amoroso, né? Só que quando a gente fala de treinar habilidades, de treinar comunicação, enfim, isso toca relações de um modo geral. O quanto... Quando eu também não me permito treinar minhas habilidades de comunicação e de me relacionar nesse universo todo que a gente está falando, quanto eu me prejudico também de um modo mais amplo, sabe? Sim. Em outras relações. Conversando com um amigo que trabalha com recrutamento, pessoas e tudo, ele falou, Diogo, tá impressionante a velocidade que as pessoas mudam de emprego. A facilidade. Entra um atrito, não, esse emprego não serve para mim, esse trabalho não serve para mim. Ou, vou abrir um negócio. Esse negócio não abriu, não deu certo, atrito.
O André de Mello, um amigo fisioterapeuta que usa muito esse termo. Atrito, deu atrito. Não, vou pro próximo. Eu não quero ter a possibilidade de passar um óleo nesse atrito. Eu não quero ter a possibilidade de tirar um pouco desse atrito. Eu não quero a possibilidade de fazer uma lixa ali para poder aumentar o espaço e não ter atrito. Eu não quero. Então, para mim atritou, eu mudo. Só que ao mesmo tempo, hoje eu acho que a gente tá caminhando para uma percepção de que, cara, vai ter conexão. Aqui, lá, acolá, com fulaninho, com fulaninha, não sei, vai precisar ter conexão. Você não tem para onde fugir. Agora, o que eu acho que a gente precisa refletir, e aí é uma reflexão mesmo, e eu falo que o podcast ele tem intenção só de gerar reflexão, provocação, ele não tem intenção de passar receita de bolo e trazer que isso é isso, que agora a gente está no momento em que os aplicativos vão acabar e nós vamos começar... Não, eu nem sou a favor disso. Mas a gente entra numa provocação e na reflexão assim, cara, beleza. As relações podem mudar, as relações têm possibilidades de mudança, você pode mudar de emprego, você pode mudar de relacionamento. Agora, a minha pergunta que fica é, as relações são do nada? Essa pergunta é ótima. Pensei numa coisa aqui, não sei se é sobre o que você quer estar perguntando. Mas eu estava observando algumas pessoas refletindo sobre esse tema, sobre o quanto hoje tem se falado muito nas estratégias para conseguir um relacionamento. Se eu sair do tema que você quer falar, você não fala. Vai, já sei onde você vai, pelo amor de Deus. E aí, veja se é isso mesmo. E aí, até eu ouvi falar, nunca vi, mas não sei se é real. Meu psicólogo que me contou que existe. Que tem coach, assim, pra falar de como que você monta seu perfil. Sim, tem. Eu nunca vi. Tem, já vi. Real, oficial, assim, eu nunca vi um, sabe? Já vi. Mas... Inclusive envolve vestimenta, envolve tudo. Né? Um negócio assim da imagem, de como... Você cria um protótipo. Me fugiu a palavra. Também, até pro perfil do Instagram, uma Tudo. consultoria, né? Tipo uma consultoria, né? Pro perfil do Impressionante. Instagram, o perfil dos aplicativos de relacionamento e tal. E aí, eu vi umas reflexões, assim, que bem provocativas nesse sentido. Qual o papel dessas estratégias hoje em dia? Porque, por um outro lado, tem outras pessoas que falam assim, não, vai acontecer do nada. Para eu me relacionar, eu entrego para Deus, ou coisa do tipo, né? Se Deus quiser, vai ser. Se não quiser, não vai ser. E tudo bem, cada pessoa tem a sua visão, o ponto não é esse. Mas aí tem uma outra leva de pessoas falando, não, gente. Se eu quero um emprego, tem uma estratégia para eu chegar lá nessa relação e para fazer contatos e etc. Se eu quero conquistar uma outra coisa, tem uma estratégia, planos, etc. Por que na vida amorosa não é assim? E eu fiquei pensando, isso é muito recente, tá? Ainda tô elaborando essa reflexão na minha cabeça. Eu não tenho uma resposta pronta, não, gente. Pra quem tá ouvindo aí. Eu acho assim, o que vem pra mim disso aí e aí tem dois aspectos que eu me conectei muito nesse último mês, que é, inclusive, um livro, né? Entrega Condicional, que eu tô terminando de ler, que foi um presente da Duda e do Bruno, amigos. E aí eu fiquei pensando, quando você fala, tá, beleza, quando eu monto a estratégia, eu tô montando um plano de ação para que potencialize a minha entrega incondicional, ou eu tô montando uma estratégia para enrijecer, para só atrair um tipo de pessoa daquele jeito, sabe? E é um pouco da minha crítica, e aí eu tenho uma opinião formada sobre isso, um pouco da minha crítica do jeito certo de se vestir. Sabe? Vista assim se você quer atrair pessoas assim. Se você vista assim, se você quer ser bem-sucedido. Se vista assim, qual a imagem que você quer passar andando de chinelo? Você quer passar a imagem de alguém desleixado? Não, eu quero passar a imagem que eu tô confortável. Não quero passar a imagem. Na verdade, eu não quero passar a imagem, eu tô preocupado comigo. Então, isso eu não gosto, sabe? Agora, se montar, tô tentando formular que eu formulo pensando. Eu até postei agora no Instagram que tem gente que formulou escrevendo, eu formulo falando, né? Eu penso e vou falando e vou formulando. Mas pra mim, assim, se for uma criação de uma estratégia que não enrijece o que você quer, mas que te ajuda a identificar as tuas intenções, o que você gosta, verificar o que é negociável e inegociável dentro de uma relação, se for uma estratégia para você intencionar e atrair as pessoas que você deseja para isso, ótimo, acho que faz bastante sentido. Agora, se for para encaixotar se a pessoa cumpre esse requisito, check. Próximo, cumpre esse requisito, check. Eu não faço nem contratação assim, gente. Nem gente que, tipo assim, vou contratar uma pessoa para cargo tal.
nem o checkzão, assim, eu dou check ali em 2 necessidades básicas, que são ser formado em direito, dependendo para a área do escritório, tá formada, não tá com a B, não tá, pronto, check. O resto é conexão, é o que vem, é o que é entregue de mim pra pessoa, da pessoa pra mim, sabe? Mas é uma reflexão muito boa de se fazer. Gente, eu achei interessantíssimo isso. Porque eu tava conversando com pessoas, assim, essa semana sobre isso. Sobre essa temática, assim. Tem pessoas que estão no momento que estão solteiras, querem encontrar alguém e tal. Só que aí não tem uma rede social, por exemplo. A pessoa não tem. Não gosta de ter Instagram. Aí, por algum motivo, na minha rotina, eu não saio muito, não estou ali presente no ambiente online, não saio muito no ambiente presencial. E aí, qual o papel de pensar isso, né? E se a pessoa tiver mais presente online? E se ela se abrir a isso, como você falou, sem a rigidez? E se ela mostrar mais sobre quem ela é, sobre o que ela gosta, sobre o estilo de vida que ela tem? Usando, por exemplo, uma ferramenta como o Instagram. Pode ser uma coisa válida. Não faz sentido? Eu gosto muito da palavra repertório, né? Então, pra mim, assim, basicamente a pessoa tá possibilitando o repertório. Então, ela está dando possibilidade de repertório para que as comunicações aconteçam. Agora, não tem repertório nenhum. Não estou adquirindo repertório nenhum. Basicamente, não tem nenhuma possibilidade de caminho para nada chegar até mim. Como é que algo vai chegar? Como é que chega? Então, assim... eu, Diogo, não gosto muito desse negócio de quando que tiver que ser, vai ser. Pois é, isso se fala muito. E aí é a questão do nada, né? Não vai ser, cara. Desculpa. Você tá dentro de casa ou... Você tá todo dia na festa. Vai acontecer? Pode ser, mas quando eu pego a origem e vou fazendo, não foi do nada, sabe? Então, eu gosto muito dessa entrega, eu gosto muito do flow, né? Você sabe disso aqui, pra mim é flow total. Sim. Não tinha ideia que a gente ia chegar nesse espaço. Só que, ao mesmo tempo, são 10 anos trabalhando com comunicação. É um tema que eu estudo todos os dias. Então, não é do nada, não é no flow completamente. Existe uma estrutura, uma espinha dorsal pra gente seguir. Tem um tempo de duração, tem tudo isso. Então, quando a gente fala, na minha opinião, de comunicações de entrega, é entrega? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a partir de uma estrutura básica. Então, a gente vai desbravar? Vai, mas a partir de uma estrutura básica. Então, eu tenho água, eu tenho comida... E eu sei que eu tenho que andar tantos quilômetros para chegar em tal lugar. Ponto. E vou me permitir vivenciar o que tem para ser vivenciado nesse espaço. Entrego. Mas daí, não tenho nada. Eu vou entregar e, se Deus quiser, vai chegar uma gruta de água que vai cair na minha boca. Pô, isso não existe, na minha opinião. Claro, Deus tem, na minha opinião, né? Eu acredito em Deus. Deus tem a capacidade de te dar sinais. Tem. Aí na hora que você tá saindo, tua mãe vira pra você e fala assim: filho, leva a garrafa de água. Aí você fala: não. Pô, Deus já te mandou um sinal ali. Você não quer, querido? Não, desculpa. Você não leu. Aí assim, não chegue no meio do caminho e diga assim: Deus, você não me deu os sinais. Então eu acredito na entrega, eu acredito que Deus toma providências e nos guia. Mas assim, faça a tua parte, sabe? Tenha a tua autorresponsabilidade, responsabilidade radical de pensar assim: minha mãe falou pra eu levar a garrafa e eu não aceitei levar a garrafa. Sim. Então, monte a sua estratégia, sabe? Mas monte a sua estratégia que também tem espaço, na minha opinião, para o imprevisto, para o improvável, para o aberto, para... Sim. E também me veio, te ouvindo, a ideia de que a necessidade dessa flexibilidade também, né? Né? E também... algo que conecta com o que a gente falou antes, sobre essa coragem também de dizer o não, quando chegar algo que não é o que eu quero, que não faz sentido. E entender, e aí tem uma coisa que você falou que eu queria comentar lá atrás, vou puxar de novo, sobre essa questão que eu achei maravilhoso dos defeitos, né? Com esses defeitos eu consigo lidar, que você falou. Isso é tão interessante também, porque entra muito nessa ideia do que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu consigo lidar, o que eu não consigo lidar, pro que eu vou dizer sim, pro que eu vou dizer não, quando chegar na minha vida. E é uma reflexão, eu achei legal você falar desse tema, porque é uma outra reflexão que eu tenho feito muito, assim, na minha vida, inclusive na minha vida pessoal.
pessoal. Às vezes a gente compartilha um pouco aqui, né? Quando faz sentido e a gente sente que vai acrescentar. O povo sabe tudo da minha vida aqui. Nossa, eu já te falei que já me ajudou, né? As reflexões que você faz, Sim. os compartilhamentos. É muito interessante isso, porque como eu te falei, eu tive uma experiência de um relacionamento também que foi longo e tal. E depois que... Aí tem aquela ideia do... se afastar da ilha para ver melhor a ilha, né? E aí eu vivo muito isso nas minhas reflexões. O quanto é muito interessante a gente também fazer essa reflexão do que... O que eu consigo lidar em relação a esses defeitos, essas dificuldades do que a pessoa traz, né, para a relação e etc. Porque, às vezes, aí conecta totalmente com a história lá dos aplicativos. Às vezes, tudo parece um grande problema que eu não vou conseguir lidar. Seja, como a gente veio falando, logo de cara, coisas que eu percebo na pessoa, seja em outras relações mais, né, já estão ali estabelecidas, duradouras. E uma coisa que eu fui entendendo foi como me toca, né, dentro até das experiências que eu já tive. O que pra mim realmente é um problema de verdade. Sabe, assim, acho que depois que você passa por determinadas experiências, a gente precisa aproveitar como oportunidades também, né? De olhar, obviamente, pra dentro e tal. Porque senão a gente vai passando e vai repetindo ciclos, aquela coisa bem comum. E eu tive essa oportunidade, é uma reflexão que eu tenho feito, né, nos últimos tempos, de coisas que eu já vivi, que pra mim parecia um grande problema naquela hora que estava acontecendo, que aí, assim, pra mim foi um sinal, assim, uma coisa que eu percebi. Depois que tudo aquilo passou, não tem mais relacionamento e tal, o que ficou? O que me marca? O que me toca ainda? O que ainda me parece um problema? O que deixou marcas em mim? E é muito interessante, Diogo, a gente fazer essa reflexão, quem tá ouvindo aí, pensar sobre isso tudo. Tem coisas que eu olho e eu falo, caraca, isso daqui hoje me parece tão banal. E quando tava acontecendo, parecia tão grande. Só que eu vejo que não me deixou marcas como eu imaginei que poderia. Enquanto outras coisas que eu já percebia que eram um problema, isso aqui, às vezes, é uma coisa. Se você me perguntasse, uma coisa, o problema central, às vezes era uma coisa, que isso daqui é inadmissível. E as outras todas eram secundárias e viram o que a gente chama também de falso conflito, né? Se mete ali no meio, enfim. Conforme a gente vai entendendo isso mais a fundo dentro da gente, o que é de verdade um problema, eu acredito que isso traz assim, uma riqueza para aquilo, para o treino, né, das relações, as nossas habilidades, enfim. E ajuda a gente a se tornar mais aberto também. E aí esse papo também é com quem tá aí procurando, né? E tá se abrindo aí para um relacionamento e tudo mais. Entender isso. Começar a refletir, às vezes são pessoas que já têm uma experiência de relações anteriores, pessoas que não têm, porque também conheço gente, assim, até um pouco mais nova que eu, que nunca namorou e tal, não tem. Só que nunca namorou, aí conecta com o que a gente falou mais cedo. Testa, vai viver, vai experimentar pra você entender o que é um problema, de verdade. Você puxou agora das relações amorosas e eu vou ampliar, assim, amizade. Claro. Trabalho, emprego. Onde é que te empresa toca? Que você vai abrir, assim, experimenta, sabe? Novas possibilidades, novas relações e tal. E falando em novas possibilidades, novas relações, eu vou falar de quem tá sempre com a gente, independentemente do de hoje, que é Casca Açaí. Sempre nos acompanhando, sempre permitindo, em tardes de calor como a de hoje, aquele refresco. Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras Sudoeste. Hoje você chega lá, no dia do episódio, você fala, comunique o número do episódio, você ganha o seu desconto. E também, aí agora falando de quem está sempre aqui, de quem é antigo, de quem faz tudo isso acontecer. Meu irmão Enoque, mais uma vez, muito obrigado. Vamos para mais um ano, 2025. Olha só, a gente falou de muita informação, só que tem duas frases que estão marcando aqui para mim e eu quero que a gente feche com elas, que são... as relações não são do nada. E 2, responda à sua necessidade. Para mim, o responda à sua necessidade, ela vem muito assim, qual é a tua necessidade de hoje? Tua necessidade é se relacionar com alguém que seja parceiro para isso e tal, não sei o quê? Então, responda à sua necessidade. Se comunique a sua necessidade. Não responda ou não deixe de responder a sua necessidade, porque ela é sua. Fazendo um parênteses, outro dia eu vi um vídeo da Elisama Santos e ele me tocou muito, porque assim, apesar da gente estar falando muito de autorresponsabilidade, também, quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu também puxo a orelha de quem está do outro lado. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você quer que
seu companheiro, seu amigo, sua amiga te acolha, então você precisa dizer, você precisa pedir ajuda, você precisa expressar. Eu falo disso muito, eu concordo. Só que assim, também vai para as outras pessoas que assim, tem um pouco de atitude, sabe? De pegar e perguntar para a pessoa o que está acontecendo, você quer ajuda, eu posso fazer algo, o que eu vou fazer, faça, sabe? Também para não ficar só nessa ideia de autorresponsabilidade no sentido de pergunte, fale, vá atrás, não sei o quê, mas também a outra pessoa de falar assim, pô, um pouco de proatividade de falar, opa, eu não tô fazendo, deixa eu fazer, deixa eu falar, deixa eu ir atrás, deixa eu responder, deixa eu ter atitude. Porque também fica sempre nesse mundo de, a gente sempre tem que comunicar o que a gente quer. Cara, tem hora que a gente não dá conta, tem hora que a outra pessoa também tem que ter responsabilidade de virar e falar assim, tô aqui. Vamos pensar o coletivo, né, gente? Olhar pro lado, né? Exato. E sim. Responda a sua necessidade e as relações não são do nada. Traga as últimas mensagens suas aí, por favor, algo que você não disse que você quer dizer ou algo que você disse e quer reforçar. Vamos pensar. Eu quero deixar muito essa mensagem para a pessoa olhar, a gente olhar um pouco mais pra gente, pro que a gente quer. E eu quero falar uma frase que eu ouvi ontem, tava ouvindo uma live lá do YouTube, gravada, e aí uma pessoa falando dessa temática, ela me falou uma frase que me tocou, e aqui, ó, gente, lembrando, a gente não tá generalizando nada, não é mesmo? Mas aí essa moça falou assim, gente, quem quer se relacionar, se relaciona. Me tocou tão forte, Diogo, que eu falei, gente, relacionar, se relaciona. E aí, ali no contexto, ela falava isso. Quantas vezes a gente fala isso, quero, e tá ali criando muro. Barreira. E quando ela falou essa frase, eu falei, gente, é isso. Não trazendo de uma maneira simplista, nem generalista, mas olha aí pra você, olha, né? A pessoa que tá falando que quer e não consegue, será mesmo, assim, que você quer? Será que a porta realmente tá aberta? Será que o do nada pode acontecer contigo? Sabe? Essa é uma pergunta boa. Assim, o do nada acontece com... Tem porta aberta pro do nada entrar? Eu amei essa frase. Tem porta aberta pro do nada entrar? Tem uma porteirinha ali, ou a porteirinha tá com cadeado? Aí o do nada tem que entrar, tem que abrir cadeado, pegar a chave, não sei o quê, quebrar o cadeado. Pera lá, assim, o do nada tem espaço dentro de você? E se o do nada acontecer, você tem capacidade de escutar o do nada? Se o do nada acontecer, você tem capacidade de se comunicar com o do nada? Se o do nada acontecer, você tem abertura para receber e acolher o do nada? São perguntas interessantes que a gente pode deixar como reflexão para as pessoas. Ilana, se deixar aqui, a gente vai até amanhã. Muito obrigado pela sua participação. Você gostou? Eu amei. E nossa, aqui, ó, várias sementes novas dentro da minha cabeça. Eu amei. Você vai precisar voltar. Não, com certeza. A solidão aqui já tá aqui. Ó, eu vou elaborar esse tema mais e mais aqui. Tenho várias coisas para falar sobre isso. Muito obrigado. Muito para aprender também, que eu aprendi muito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu fico muito feliz mesmo, porque adorei. Legal. Maravilha. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Suas relações estão sendo do nada?